A mendiga negra não sabia que a menina em cadeira de rodas era filha do milionário. Era uma manhã qualquer, em uma cidade marcada pela desigualdade. Clara, uma mulher negra de rosto cansado e olhar endurecido pela vida, catava restos de comida atrás de um elegante restaurante. O cheiro dos pratos sofisticados enchia o ar, mas ela não se permitia pensar naqueles sabores. Cada dia era uma luta e a indiferença dos ricos a cercava como uma sombra implacável. Ela se perguntava se algum deles já havia conhecido a verdadeira fome. Enquanto herdia um pedaço de pão seco, um sorriso brilhante cruzou seu caminho. Era Sofia, uma menina de olhos reluzentes, sentada em uma cadeira de rodas. O que mais chamou a atenção de Clara foi a pureza daquele sorriso, como se ela estivesse iluminando o mundo ao seu redor. "Oi", disse Sofia com entusiasmo contagiante. Clara parou, surpreendida. Ninguém nunca lhe sorrira assim antes. Era um gesto tão puro que fez seu coração apertar. Sem saber que a garota era filha de um milionário influente, Clara se sentiu estranhamente atraída por aquela conexão inesperada. Sofia começou a perguntar sobre Clara, sua vida e tudo o que ela tinha passado. Clara hesitou. Sua história era pesada e estava cheia de abandono e desconfiança. Como poderia abrir seu coração para uma menina que vivia em um mundo totalmente diferente? Ela olhou para Sofia, notando as nuances de sua vida, a cadeira de rodas, os cabelos bem tratados, o vestido caro. Havia uma barreira invisível entre elas, e Clara não sabia se conseguiria atravessá-la. Heinrich, o pai de Sofia, um homem de atitudes rígidas e olhar severo, cochichava com os amigos ao fundo, observando a interação delas. Quando ele voltou para casa e soube da amizade entre a filha e a mendiga, sua reação foi feroz. Ele não poderia permitir aquilo. Sua infância o havia ensinado que a riqueza o protegia da dor, mas também o isolava. Clara, diante de toda essa confusão, percebeu que a saúde de Sofia estava começando a deteriorar. As visitas aos médicos se tornaram frequentes e o semblante da menina mudava dia após dia. Clara se viu mais próxima de Sofia do que nunca, mas a cada momento o peso das diferenças sociais tornava-se mais aparente. O milionário começou a revelar segredos obscuros sobre sua infância que apenas aumentavam a tensão. A conexão entre Clara e Sofia era um campo de batalha, levantando questões profundas sobre empatia e valor humano. Clara estava em um momento decisivo, forçada a escolher entre suas próprias barreiras e o desejo de ajudar uma amiga em perigo. Seria capaz de transcender a desconfiança que sempre a acompanhou? Enquanto o futuro das duas permanecia incerto, uma pergunta pairava no ar. Até onde elas poderiam ir nessa amizade inesperada? Algo precisava mudar, mas o que seriam capazes de sacrificar? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alê. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Clara estava em um momento decisivo. O peso da desigualdade a sufocava, enquanto seus pensamentos se concentram em Sofia. A menina estava se tornando uma luz em sua vida. Uma razão para acreditar que a amizade poderia existir entre mundos tão diferentes. Mas a saúde de Sofia estava piorando. Clara sentia uma pressão crescente no peito, como se toda a cidade estivesse assistindo e julgando. Cada visita ao médico, cada olhar preocupado que ela recebia, tornava as coisas mais intensas. Naquela manhã, enquanto conversava com Sofia, um grito repentino
ecoou de fora do restaurante. Socorro! Alguém, por favor! O ruído cortou o ar como uma faca. Clara saltou para fora do seu devaneio. O som viera de uma aglomeração nas proximidades. O sorriso de Sofia desapareceu. E na cadeira de rodas, a menina virou a cabeça. Seu rosto pálido, refletindo preocupação. Clara hesitou, mas a curiosidade a puxou. Ela não podia deixar de ver. Apesar de sua mente lhe dizer para ficar, seu coração a impulsionou. Sem pensar duas vezes, ela atravessou a calçada. Ao se aproximar, vislumbrou uma mulher, caída no chão, os olhos arregalados e cheios de terror. Clara reconheceu logo. Era a esposa de Henrik, o pai de Sofia. A mulher estava cercada por pessoas, mas ninguém parecia saber o que fazer. Clara se agachou ao lado dela. O rosto da mulher estava pálido e suas mãos tremiam. "Ajuda-me, por favor!" ela murmurou, mas suas palavras desapareceram em meio ao caos. Clara rapidamente chamou uma ambulância, sua voz firme apesar do nervosismo. Quando a mulher começou a se convulsionar, um pânico tomou conta do grupo. Os rostos se tornaram uma massa de incerteza e medo. Então, algo aconteceu. A mulher parou de se mover. Um silêncio absoluto tomou conta, como se o mundo tivesse congelado. A multidão a observava, espantada. Mas o que veio a seguir seria uma reviravolta que desestabilizaria tudo. Assim que a mulher ficou imóvel, um dos homens da multidão olhou para Clara e gritou: É você a responsável por isso!" Os olhos de todos se voltaram para ela, como se a acusação tivesse quebrado uma barreira invisível. Clara sentiu um nó na garganta, o coração batendo descontrolado. Não tinha nada a ver com aquilo. Ela só queria ajudar. Nesse momento, Henrik apareceu. Sua expressão uma mistura de raiva e medo. "O que você fez com minha esposa?" ele rosnou. A multidão murmurou e os olhares se tornaram pesados. Clara se viu presa entre o desejo de se justificar e o olhar aterrador de Henrik. Ela não sabia que a mulher tinha um histórico de problemas de saúde, uma verdade escondida que mudaria a percepção de todos. Clara percebeu que a fragilidade do momento era apenas uma máscara para algo mais sinistro, como se tivesse seguido um script. Henrik começou a expor segredos que ela e Sofia nunca teriam imaginado. A esposa de Henrik tinha um segredo inacreditável que os teria ligado de maneiras que nunca sonharam. Os sussurros começaram a percorrer a multidão, uma história coberta por uma névoa de luxos e mentiras. Clara sentiu a respiração falhar. A realidade distorcendo-se diante dos olhos. O que ela e Sofia tinham construído estava desmoronando sob o peso daquela revelação. E aquele soro. A tensão no ar era palpável. Ela se perguntava até onde aquelas revelações poderiam levá-las. E, por fim, qual era a natureza real da amizade que se formava? O futuro de Clara e Sofia estava mais sombrio do que nunca. A pergunta agora era: poderiam elas permanecer unidas, mesmo quando as verdades ocultas estivessem ameaçando separá-las? Clara não tinha ideia do que o amanhã traria, mas uma coisa era certa: o de mudara de forma irrevogável. Clara sentiu seu mundo desmoronar quando os olhares se voltaram para ela, pesados de acusação. Os murmúrios na multidão eram como facadas, cortando sua esperança. Mas enquanto Henrik a cercava com ameaças, uma luz ofuscante surgiu nas mãos da mulher caída. Clara pisou em falso, as palavras presas na garganta, enquanto o ar ao redor parecia denso, palpável. Antes que qualquer um pudesse reagir, um brilho repentino se espalhou pela rua. A mulher, a esposa de Henrik, começou a tremer violentamente.
Os olhos dela se reviraram, enquanto um S. O pavor tomou conta da cena. Clara ficou paralisada, uma mistura de alívio e terror tomando conta de seu corpo. Ela não estava apenas desmaiada. O que estava acontecendo? Os rostos na multidão tornaram-se uma máscara de horror. O tempo parecia ter desacelerado, enquanto as pessoas recuavam, com os olhos arregalados. Clara ouviu a ambulância ao fundo, mas o caos a cercava. Então, algo ainda mais chocante ocorreu. De repente, a mulher sentou-se abruptamente, com um olhar histérico, e apontou para Clara. Você! Sua voz era como um eco rasgado. Você é a razão de tudo isso! Os olhares que um dia foram de dúvida, agora se transformaram em ira. Clara sentiu o peso nos ombros aumentar. Mas não era apenas a culpa da situação. Era um uivo de pânico que pulsava em seu coração. Henrik, que antes estava apenas defensivo, agora se tornava uma tempestade. O que você fez com minha esposa? Fale! Ele avançou e Clara ficou tão paralisada que não conseguiu se mover. Então, em uma fração de segundo, um movimento brusco. Um homem da multidão, um desconhecido até então, ergueu a voz. A criança! O que ela tem a ver com isso? Clara virou-se rapidamente, e seus olhos se encontraram com Sofia, que com seu olhar esperançoso e confuso não entendia a gravidade da situação. A menina havia empatado Clara e aquela mulher sem saber que o destino que cruzava as vidas dela e de sua amiga era mais profundo do que poderiam imaginar. Então, como se um feitiço tivesse se quebrado, a mulher que estava caída começou a chorar. Eu não quero que você me deixe. Não! Eu não posso perder você de novo. Ela olhou fundo nos olhos de Clara e em sua voz trêmula um segredo se precipitou. A verdade, Clara, você é minha filha! O impacto daquelas palavras foi como um soco no estômago. Clara sentiu o chão se abrir sob seus pés. Todo o pavor, reprovação e desespero da multidão se transformaram em choque absoluto. Os murmúrios que antes a condenavam agora eram ecos de incredulidade. O quê? Filha? Mas como era possível? Clara não fazia ideia do que isso significava. A revelação ecoou. Um tsunami de informações devastadoras. Henrik congelou. Seus olhos se estreitaram. Os braços de Clara começaram a tremer. Um nó na garganta a impedia de afirmar qualquer coisa. Você mentiu pra mim! O olhar dele se tornou um mar de fúria, mas agora havia algo mais. Um sentimento talvez confundido entre a dor da traição e a luta pela verdade. Não pode ser verdade, disse Henrik, me atravessando com a incredulidade. A multidão estava em silêncio absoluto, enquanto a realidade pairava no ar, pesada e escandalosa. Sofia, na cadeira de rodas, olhava com um semblante perplexo, sem entender a profundidade da revelação que mudara tudo. Clara se viu no meio de um turbilhão de emoções e perguntas. Como alguém poderia esconder algo tão monumental? E agora que esse segredo tinha vindo à tona, o que aconteceria com elas? Nesse momento, o que antes era um laço de amizade começou a ser questionado. Clara percebia que tudo em sua vida poderia mudar para sempre. Uma verdade chocante, um passado oculto e agora uma dúvida silenciosa. Poderiam realmente continuar unidas diante de uma revelação tão devastadora? A raiva, o medo e a vontade de entender misturavam-se em seu peito, enquanto o mundo ao seu redor começava a desmoronar. E foi nesse instante que Clara percebeu. A luta apenas começara. Diante do que estava prestes a desencadear, a pergunta que ecoava na mente dela era:
Quem realmente eram aquelas pessoas agora? E o que o futuro reservava para todas elas? Era uma batalha entre a luz e a escuridão. E Clara estaria pronta para lutar? Clara sentiu seu mundo desmoronar quando os olhares se voltaram para ela, pesados de acusação. Os murmúrios na multidão eram como facadas, cortando-se esperança. Mas enquanto Henrique a cercava com ameaças, algo absolutamente extraordinário aconteceu. O silêncio que antes pesava no ar foi quebrado por um estrondo ensurdecedor como uma explosão. Um carro desgovernado despencou pela rua, derrapando em alta velocidade. A multidão se dispersou em um choque total. Clara sentiu um carro colidiu violentamente com uma barraca de frutas. E um estrondo ressoou, levando Clara a dar um passo para trás, ofuscada pela poeira que subiu como um manto de confusão. Quando a poeira começou a assentar, Clara viu um corpo estirado na calçada. O coração dela disparou. Era a esposa de Henrique, deitada ali, os olhos completamente arregalados. Num instante, todo o foco da multidão agora se voltava para a mulher, e o caos se transformou em uma nova tensão. Henrique caiu de joelhos, gritando como um animal ferido, enquanto Clara sentia um nó na garganta. Ele a olhou com um ódio intenso que ela nunca havia visto antes. Era claro que a situação havia se tornado insuportável. "A culpa é sua!" gritou Henrique para Clara, ele ardente, transbordando dor. Para ela, tudo parecia um pesadelo. Mas em meio ao grito e à agitação, uma voz conhecida emergiu do chão. A mulher, com dificuldade, levantou a cabeça e... "Você é a chave!" O espanto tomou conta do ar novamente. As palavras dela provocaram um arrepio em todos que ouviram. Clara sentiu que a vida dela estava prestes a mudar mais uma vez. Que tipo de chave era essa? O que ela poderia abrir? Antes que Clara pudesse juntar os pedaços de seu raciocínio, a mulher continuou. "Os dois. Vocês são irmãos." A revelação foi como um soco no estômago. Clara ficou paralisada enquanto a multidão murmurejava em estado de perplexidade. A relação entre ela e Sofia estava mais intrincada do que ela poderia imaginar. Uma onda de emoções tomou conta dela. Confusão, raiva e, ao mesmo tempo, um frágil senso de esperança. Irmãos! Como isso era possível? Os olhos de Henrique se arregalaram em uma mistura de incredulidade e fúria. "Você está mentindo!" ele gritou, indignado. Mas as palavras da esposa já haviam ecoado e a tensão se intensificou. Enquanto as sirenes da ambulância se aproximavam, a mulher se esforçava para se levantar, apoiando-se nas mãos. "Precisamos falar. Você não sabe sobre a herança e o que realmente ocorreu." As pessoas ao redor começaram a gritar, mas Clara só conseguia ouvir o próprio coração acelerado. "Irmãos, uma verdade que poderia mudar tudo. E se essa mulher tivesse razão?" As possibilidades a envolviam como um turbilhão. Sofia, do fundo de sua angústia e confusão, olhava para Clara com um olhar perdido. O que isso significava para elas? Diante de tanta revelação, Clara sentiu suas próprias paredes desmoronarem. Ela podia sentir a ferida da desconfiança se abrindo novamente, ameaçando arruinar a conexão que havia criado com a menina. E, ao mesmo tempo, uma pergunta ardia em sua mente. Quem mais poderia ter revelações obscuras escondidas? Clara olhou para Henrique, que estava em um estado de fúria, mas também parecia completamente perdido. A multidão se reunia em torno deles. A expectativa quebrava o ar. Clara não sabia o que fazer.
Ela viu os rostos se transformarem em máscaras de incredulidade, e o peso da verdade ameaçava desabar sobre todos. Um clamor coletivo de dúvida e choque pairava no ar. A conexão que antes parecia inquebrantável agora estava à beira de se desfazer. E Clara teve certeza de que mais segredo. As sirenes se aproximavam, trazendo consigo a promessa de respostas e aplausos, mas Clara estava paralisada pelo medo. O que aconteceria se eles fossem realmente irmãos? Como poderiam enfrentar um passado construído sobre mentiras? E o futuro que parecia um novo começo, agora parecia um labirinto sem saída, onde a busca pela verdade apenas iniciava. Clara, Sofia e Henrik estavam em um ponto sem volta, mergulhados em um destino incerto e aterrador. E as perguntas que agora ecoavam na mente dela se tornavam mais inquietantes. Até onde essas revelações poderiam levar? O que mais cada um carregava dentro de si? Era um jogo perigoso. E Clara sentiu que a luta apenas começara. Clara ficou paralisada, os olhos fixos na mulher caída. As palavras dela ainda ecoavam na mente, e um frio percorreu sua espinha. Irmãos? O que isso significava? Sofia estava ao seu lado, preocupada, mas Clara não conseguia olhar para a menina. Tudo ao redor desapareceu, e o caos da multidão se tornou um mero borrão. Henrik está em choque. Olhos arregalados, expressão de raiva confundida com a dor de uma descoberta devastadora. Ele se aproximou, mas não era mais só uma questão de defesa. Era uma busca frenética por respostas. Como é possível? Você mentiu para mim! O desespero em sua voz era palpável. Clara sentiu o peso do olhar dele sobre si. Mas, antes que pudesse articular qualquer pensamento, a mulher caída se levantou, apoiando-se em um dos homens da multidão. Aquelas palavras ainda reverberavam como um trovão, e o murmúrio geral começou a se transformar em uma tempestade de vozes. Vocês dois precisam entender, não é o que parece. A mulher tentou falar, mas o esforço a fez se perder em um ataque de tosse. Agonizando, assim que Clara pensou que a situação não poderia piorar, um outro homem, alto e com ar ameaçador, avançou para a mulher. Chega de mentiras! Você está nos enganando! Clara se virou, olhos arregalados. Reconhecia aquele homem. Era um advogado. Alguém que uma vez falou sobre a fortuna de Henrik. A narrativa havia dado uma guinada que deixou todos sem palavras. Mas agora parecia que outro segredo estava prestes a explodir. Você não é quem diz ser! Ele gritou, apontando para a mulher. Você não é a mãe deles. Você é uma impostora! Um silêncio sepulcral caiu. A acusação ficou suspensa no ar. Uma corda esticada prestes a se romper. Clara sentiu seu coração acelerar. Uma impostora? O que isso significava? Sofia olhou para Clara, o desamparo visível em seu olhar. A tensão era densa. As pessoas começaram a se afastar, como se o que estava acontecendo pudesse contagiá-las. O medo era palpável. A mulher, agora com o rosto pálido, perguntou: O que você sabe sobre mim? O que sabe sobre a minha vida? Sua voz tremia. Você não pode tirar isso de mim! Mas o advogado não recuou. A verdade vai ir à tona, e você não poderá esconder mais por muito tempo. Clara balançou a cabeça, tentando processar tudo. Ali estavam 3 vidas interligadas, um emaranhado de segredos.
O que mais ela não sabia? Diante de tanta revelação, uma sensação de desespero a envolveu. As pessoas na calçada observavam de forma impessoal, mas Clara sentia que cada olhar era uma condenação. E a mulher? Quem realmente era? Henrique parecia à beira de um colapso. Ele se virou para a mulher. Se você não é minha esposa, então, quem é você? O que você quer de mim? O som de sua voz permeava o ar, cheio de indignação e medo. A tensão fez o ambiente parecer elétrico. De repente, um grito cortou o ar. Cuidado! Uma criança corria descontroladamente em direção à rua, e Clara não pensou. Segundos se arrastaram enquanto ela se lançava na direção da criança, o coração na garganta. No instante em que o corpo dela cruzou a calçada, o carro que antes despencara voltou a acelerar, como se tivesse começado uma nova corrida. O mundo girou. Clara ouviu os gritos da multidão, o silencioso choque em seus rostos. Tudo se tornou um borrão, e no exato momento em que suas mãos alcançaram a criança, uma visão incendiou sua mente. Uma imagem de um menino em uma foto antiga, um detalhe que agora se tornava uma memória viva e aterrorizante. O menino era ela mesma. Clara deixou escapar um grito. Os olhos se arregalaram ao lembrar-se de algo que deveria ter permanecido enterrado. Uma nova onda a atingiu, e a verdade que antes parecia distante agora se tornava inegável. O que significava aquela revelação para ela, sobre seu passado e suas conexões? O que mais estava escondido? E, quando seus olhos encontraram os de Sofia, a criança agora segura em seus braços, a pergunta queima. A ambulância finalmente chegou ao fundo, sirenes cortando a tensão. Mas Clara sabia que aquela não era o fim, mas o começo de algo muito maior, algo que poderia destruir tudo o que acreditava saber. E a partir daquele momento, cada revelação apenas começava. Clara ficou paralisada, os olhos fixos na mulher caída. As palavras dela ainda ecoavam na mente e um frio percorreu sua espinha. Irmãos? O que isso significava? Sofia estava ao seu lado, preocupada. Mas Clara não conseguia olhar para a menina. Tudo ao redor desapareceu, e o caos da multidão se tornou um borrão. Henrique estava em choque, olhos arregalados, expressão de raiva confundida com a dor de uma descoberta devastadora. Ele se aproximou, mas não era mais só uma questão de defesa. Era uma busca frenética por respostas. Como é possível? Você mentiu para mim. O desespero em sua voz era palpável. Clara sentiu o peso do olhar dele sobre si, mas antes que pudesse articular qualquer pensamento, a mulher caída se levantou, apoiando-se em um dos homens da multidão. Aquelas palavras ainda reverberavam como um trovão, e o murmúrio geral começou a se transformar em uma tempestade de vozes. Vocês dois precisam entender, não é o que parece. A mulher tentou falar, mas o esforço a fez se perder em um ataque de tosse, agonizando. Assim que Clara pensou que a situação não poderia piorar, um outro homem, alto e com um ar ameaçador, avançou para a mulher. Chega de mentiras! Você está nos enganando! Clara se virou, olhos arregalados. Reconhecia aquele homem. Era um advogado, alguém que uma vez falou sobre a fortuna de Henrique. A narrativa havia dado uma guinada que deixou todos sem palavras. Mas agora, parecia que outro segredo estava prestes a explodir. Você não é quem diz ser! Ele gritou, apontando para a mulher. Você não é a mãe deles! Você é uma impostora! Um silêncio sepulcral caiu. A acusação ficou suspensa no ar. Uma corda esticada, prestes a se romper. Clara sentiu seu coração acelerar.
Uma impostora? O que isso significava? Sofia olhou para Clara, o desamparo visível em seu olhar. A tensão era densa. As pessoas começaram a se afastar, como se o que estava acontecendo pudesse contagiá-las. O medo era palpável. A mulher, agora com o rosto pálido, perguntou: "O que você sabe sobre mim? O que sabe sobre a minha vida?" Sua voz tremia. Você não pode tirar isso de mim." Mas o advogado não recuou. "A verdade vai vir à tona e você não poderá esconder mais por muito tempo." Clara balançou a cabeça, tentando processar tudo. Ali estavam 3 vidas interligadas. Um emaranhado de segredos. O que mais ela não sabia? Diante de tanta revelação, uma sensação de desespero a envolveu. As pessoas da calçada observavam de forma impessoal, mas Clara sentia que cada olhar era uma condenação. E a mulher, quem realmente era? Heinrich parecia à beira de um colapso. Ele se virou para a mulher. "Se você não é minha esposa, então, quem é você? O que você quer de mim?" O som de sua voz permeava o ar. Cheio de indignação e medo. A tensão fez o ambiente parecer elétrico. De repente, um grito cortou o ar. "Cuidado!" Uma criança corria descontroladamente em direção à rua, e Clara não pensou. Segundos se arrastaram enquanto ela se lançava na direção da criança, o coração na garganta. No instante em que seus braços alcançaram a criança, uma luz ofuscante iluminou o céu. Um carro desgovernado despencou pela rua, derrapando em alta velocidade. Clara gritou, mas o som foi engolido pelo barulho do impacto. O veículo colidiu, fazendo a multidão gritar e se dispersar. A poeira subiu como um manto de confusão, e Clara sentiu um frio na espinha. Tudo parecia movido por um sopro do destino. Quando a poeira assentou, Clara viu uma figura familiar entre o caos. Era um homem que ela jamais imaginaria ver ali. Ele estava em pé, olhando diretamente para ela. Os olhos dele estavam cheios de um reconhecido desejo de vingança. "Clara!" ele gritou, e a multidão parou, os olhares se voltando para ele. "Você não sabe a verdade sobre quem você realmente é." As palavras dele a atingiram como uma bomba. Todo o seu mundo desmoronou novamente. O homem continuou: "Você é parte de algo muito maior. E essa mulher não é a sua mãe. Você é filha de uma família que fugiu quando você era bebê." Sofia olhou para Clara, confusa e assustada, enquanto as revelações começaram a desmoronar. Clara se sentiu enjoada. A realidade estava escorregando de suas mãos. O que mais ela não sabia? A trama emaranhada de mentiras agora se desenrolava diante dela, num quadro caótico e confuso. A intensidade da situação aumentava. Os murmúrios da multidão tornaram-se um coro de dúvidas e julgamentos. Clara respirou fundo, lutando contra as lágrimas que ameaçavam transbordar. "Do que você está falando?" perguntou, mas no fundo, uma parte dela já sabia que o chão sob seus pés havia mudado. O que estava prestes a acontecer e quem eram realmente as suas verdadeiras conexões? Uma nova batalha aguardava, e nenhuma resposta a acalmaria. Clara ficou paralisada, os olhos fixos na mulher caída. As palavras dela ainda ecoavam na mente, e um frio percorreu sua espinha. Irmãos? O que isso significava? Sofia estava ao seu lado, preocupada, mas Clara não conseguia olhar para a menina. Tudo ao redor desapareceu, e o caos da multidão se tornou um borrão. Heinrich estava em choque, olhos arregalados, expressão de raiva confundida com a dor de uma descoberta devastadora. Ele se aproximou, e a busca frenética por respostas tornava-se insuportável.
Como é possível? Você mentiu para mim! O desespero em sua voz era palpável. Quem exatamente você é? O que está acontecendo aqui? A mulher, com o rosto pálido, tentou recuperar a compostura. Vocês precisam entender. A verdade é muito mais complicada do que imaginam. Ela se apoiou em um dos homens da multidão, lutando para se levantar e manter o foco. Ela respirou fundo, e Clara sentiu o ar fresco ao redor dela. Eu não sou quem vocês pensam que eu sou. Os murmúrios começaram a crescer, a tensão desviando as atenções dos sentimentos. Clara sentiu seu coração acelerar. Por que tudo isso estava acontecendo? A multidão tornou-se um mar de rostos confusos. Olhares repletos de dúvida se voltaram para a mulher caída. O que você está tentando nos dizer? Clara perguntou, a voz trêmula, mas a curiosidade a impulsionava. Clara, você não só é minha filha, como você também é a filha de Rim. O chão sob seus pés desmoronou. Clara olhou para Heinrich, que estava mais perto agora, quase o estiramento de dor nos seus olhos. Sofia também olhava, a confusão estampada em seu rosto. Como isso era possível? O que estava sendo revelado mudava tudo. A mulher continuou, ofegante. Eu tive um relacionamento com ele antes de tudo isso. E quando você nasceu, eu não pude ficar. Fui forçada a fugir. Ele não sabia sobre você. Um silêncio pesado tomou conta do local e Clara sentiu um nó se apertar na garganta. Era demais para processar. Os fragmentos de uma vida estavam se montando em uma imagem que ela não conseguia aceitar como verdadeira. Heinrich, antes tão autoritário, agora estava ali, sem palavras. Seu rosto era uma mescla de raiva e confusão. Você está me dizendo que essa mulher é a minha filha? Como posso acreditar em você? Ele encarou a mulher, cujos olhos estavam cheios de lágrimas. Porque é verdade. Eu não posso mais esconder o que aconteceu. E isso impacta Sofia também. Vocês são irmãos. E o que eu fiz foi por proteção. A mulher desabou em lágrimas. Clara não sabia se deveria se sentir aliviada, aterrorizada ou revoltada. Era um turbilhão de sentimentos. Não, isso não pode estar acontecendo. Clara exclamou, a sensação de desespero crescendo. Ela se virou para Sofia, o coração apertando ao ver a perplexidade nos olhos da garota. Sofia, eu não sabia. Antes que pudessem processar tudo, uma explosão ressoou ao longe, fazendo a multidão tremer e zurückblenden. Bang! As pessoas gritaram. Uma onda de pânico tomou conta. Clara virou-se para ver fumaça subindo em meio ao trânsito caótico. E no centro da confusão, um carro havia explodido. Escombros voaram pelo ar. E Clara viu Heinrich se jogar na frente de Sofia. Uma atitude de proteção, mas o ato moldaria o seu futuro para sempre. Clara gritou, Heinrich, com convicção, mas o pânico a dominou. O que estava acontecendo? O carro havia sido atingido, mas quem o havia atacado? Era um ato deliberado? As pessoas começaram a correr, buscando abrigo. Nos olhos de todos, a dúvida brotava e a desconfiança surgia. A mulher caía novamente, incapaz de suportar a realidade. Clara teve um vislumbre do improvável. Um homem observando de longe, com um olhar que ela nunca esqueceria. Era um rosto familiar, um conhecido do passado que ela nunca tinha feito. Um que colocou a vida dela em risco. Louco com a revelação que deslizara em sua mente como um filme em câmera lenta. O que mais esse homem sabia? As conexões que pareciam invisíveis agora estavam expostas. O que estava por trás da explosão?
O que mais ele tinha escondido? Clara percebeu que a luta estava apenas começando. O que parecia ser uma verdade devastadora agora se tornava uma armadilha mortal. E ela estava prestes a se perder ainda mais. Ao olhar para Sofia e Henrik, tudo o que ela sempre soube estava sendo desmantelado. Seria essa apenas uma nova camada de mentira sobre a selva que era sua vida? Que tipo de futuro aguardava a todos? Clara ficou paralisada, os olhos fixos na mulher caída. As palavras dela ainda ecoavam na mente, e um frio percorreu sua espinha. Irmãos? O que isso significava? Sofia estava ao seu lado, preocupada, mas Clara não conseguia olhar para a menina. Tudo ao redor desapareceu, e o caos da multidão se tornou um borrão. Henrik estava em choque. Olhos arregalados, expressão de raiva confundida com a dor de uma descoberta devastadora. Ele se aproximou e a busca frenética por respostas tornava-se insuportável. Como é possível? Você mentiu para mim. O desespero em sua voz era palpável. Quem exatamente você é? O que está acontecendo aqui? A mulher com o visto pálido tentou recuperar a compostura. Vocês precisam entender. A verdade é muito mais complicada do que imaginam. Ela se apoiou em um dos homens da multidão, lutando para se levantar e manter o foco. Ela respirou fundo, e Clara sentiu o ar fresco ao redor dela. Eu não sou quem vocês pensam que eu sou. Os murmúrios começaram a crescer, a tensão desviando as atenções dos sentimentos. Clara sentiu seu coração acelerar. Por que tudo isso estava acontecendo? A multidão tornou-se um mar de rostos confusos. Olhares repletos de dúvida se voltaram para a mulher caída. O que você está tentando nos dizer? Clara perguntou, a voz trêmula, mas a curiosidade a impulsionava. Você, Clara, você não só é minha filha. Como você também é a filha de Henrik. O chão sob seus pés desmoronou. Clara olhou para Henrik, que estava mais perto agora, quase um estiramento de dor nos seus olhos. Sofia também olhava, a confusão estampada em seu rosto. Como isso era possível? O que estava sendo revelado mudava tudo. A mulher continuou, ofegante. Eu tive um relacionamento com ele antes de tudo isso. E quando você nasceu, eu não pude ficar. Fui forçada a fugir. Ele não sabia sobre você. Um silêncio pesado tomou conta do local. E Clara sentiu um nó se apertar na garganta. Era demais para processar. Os fragmentos de uma vida estavam se montando em uma imagem que ela não conseguia aceitar como verdadeira. Henrik, antes tão autoritário, agora estava ali, sem palavras. Seu rosto era uma mescla de raiva e confusão. Você está me dizendo que essa mulher é a minha filha? Como posso acreditar em você? Ele encarou a mulher, cujos olhos estavam cheios de lágrimas. Porque é verdade. Eu não posso mais esconder o que aconteceu. E isso impacta Sofia também. Vocês são irmãos, e o que eu fiz foi por proteção. A mulher desabou em lágrimas. Clara não sabia se deveria se sentir aliviada, aterrorizada ou revoltada. Era um turbilhão de sentimentos. Não, isso não pode estar acontecendo. Clara exclamou, a sensação de desespero crescendo. Ela se virou para Sofia, o coração apertando ao ver a perplexidade nos olhos da garota. Sofia, eu não sabia. Antes que pudesse processar tudo, uma explosão ressoou ao longe, fazendo a multidão tremer. Bang! As pessoas gritaram. Uma onda de pânico tomou conta. Clara virou-se para ver fumaça subindo em meio ao trânsito caótico. E no centro da confusão, um carro havia explodido. Escombros voaram pelo ar. E Clara viu Henrik se jogar na frente de Sofia. Uma atitude de proteção. Clara gritou, Henrik, com convicção, mas o pânico a dominou. O que estava acontecendo?
O carro havia sido atingido, mas quem o havia atacado? Era um ato deliberado. As pessoas começaram a correr, buscando abrigo. Nos olhos de todos, a dúvida brotava e a desconfiança surgia. A mulher caía novamente, incapaz de suportar a realidade. Clara teve um vislumbre improvável. Um homem observando de longe, com um olhar que ela nunca esqueceria. Era um rosto familiar, alguém que uma vez tinha passado pela sua vida como uma sombra. Clara! Ele gritou. Você não sabe a verdade sobre quem você realmente é. As palavras dele atingiram como uma bomba. Todo o seu mundo desmoronou novamente. Você é parte de algo muito maior. E essa mulher não é sua mãe. Você é filha de uma família que fugiu quando você era bebê. O que mais ele sabia? Clara mal conseguia acreditar no que estava ouvindo. As pessoas à sua volta congelaram, e os murmúrios se tornaram um coro de incredulidade. A mulher se virou, olhos cheios de desespero. Não pode ser verdade! Ela gritou, a voz despedaçada. Clara, em meio à confusão, olhou para o homem, seu coração latejando. O que isso significava para elas? Tudo o que ela acreditava, seus pais, sua infância, tudo poderia ser uma mentira. Sofia estava ao seu lado e Clara se lembrou do que tinha descido ao fundo. A menina que havia se tornado sua amiga. É como se uma linha fina e tênue estivesse sendo cortada. O que mais estava por vir? Clara sentiu um aperto na garganta e o frio na espinha tornou-se uma tempestade. O homem começou a se aproximar e Clara viu o semblante dele aumentar com a fúria. Eu sei de todos os segredos. E o que você fez com sua mãe? Você não tem ideia do que está se metendo. Nesse instante, a multidão entendeu que a verdade começava a desmoronar com uma ferocidade sem precedentes. As mentes estavam atormentadas. O eco da explosão ressoava em seus corações, como se fossem tiros disparados em uma guerra. Os rostos estavam cheios de terror e dúvida. E enquanto o caos se desenrolava, Clara percebeu que o jogo havia mudado. Ela não estava apenas lutando por sua identidade, mas por sua vida e a vida das pessoas que amava. O que mais essa nova revelação poderia trazer à tona? Que segredos ainda estavam escondidos nas sombras? O futuro dela estava incerto e as perguntas fervilhavam em sua mente. Quem era realmente Clara? Era hora de voltar a olhar nos olhos da verdade. E a busca por quem eram de fato, por trás de todas aquelas mentiras, apenas começara. Clara ficou paralisada, os olhos fixos na mulher caída. As palavras dela ainda ecoavam na mente. Vocês são irmãos. O que isso significava? A tensão no ar era palpável. A multidão observava, os rostos refletindo a confusão e o choque que permeavam o ambiente. A maior parte dos olhares parecia carregada de dúvida. Clara não entendia. E estava claro que ninguém mais também. Isso é impossível! Gritou Henrik, com os olhos incendiados de raiva e dor. Ele deu um passo em direção à mulher. Seus braços tremiam, evidenciando o desespero. Você não pode simplesmente chegar aqui e me dizer que isso é verdade. A voz dele quase falhou. A mulher, aparentando fraqueza, respondeu. Eu sei que parece loucura, mas é verdade, Henrik. Tudo que eu fiz por proteção. O silêncio era ensurdecedor. Clara sentiu a pressão na cabeça aumentar. O ar parecia comprimido, como se o universo ao seu redor estivesse implodindo. Sofia se aproximou de Clara, seus olhos difícil de ler. Clara, o que está acontecendo? A menina estava assustada e o coração de Clara se apertou ao ver a confusão em seu rosto.
Era uma espiral de emoções. Clara queria revelar a verdade, mas as palavras estavam travadas. Qual é a verdade, afinal? Nesse momento, a mulher caiu de novo e o pânico tomou conta da multidão. Clara se lançou na direção dela. O instinto de ajudar falou mais alto. As pessoas começaram a murmurar. Alguns tentavam ver de mais perto, enquanto outros recuavam, temendo o que estava se desenrolando ali. A tensão aumentava, e quando Clara se abaixou, a mulher olhou em seus olhos e disse com a voz trêmula: "Há mais!" O segredo ainda mais profundo. Nesta hora, um grito cortou o ar. "Oh, cuidado!" Uma sombra passou rapidamente por Clara, e antes que ela pudesse reagir, um homem conhecido por ela, um antigo parceiro de negócios de Henrik, colidiu com a barreira que se formava na multidão, segurando uma arma. O caos se rompeu. As pessoas gritaram e a multidão se dispersou em um tumulto. "Ninguém se mexe!" ele gritou, apontando para a mulher. Clara congelou, um nó na garganta. O medo fez seu coração disparar. "Você não sabe o que está fazendo!" gritou a mulher, agora cheia de pânico. "Claro que sei!" O homem respondeu, a voz embargada por raiva. "Vocês não deveriam ter vindo para cá. A verdade que você esconde está prestes a vir à tona, e não posso deixar que isso aconteça." As palavras dele cortaram Clara como uma lâmina, e o mundo ao seu redor pareceu parar. Henrik, que antes estava lutando com suas emoções, se ergueu. "O que você quer dizer com isso?" Ele encarava o homem, uma mistura de resistência e proteção pela família se formando nele. O homem respirou fundo, um sorriso sarcástico se formando. "A verdade é que todos vocês estão envolvidos em algo muito maior e perigoso. Essa mulher, ela não é quem diz ser." "E o que aconteceu com a Clara? Foi tudo parte de um plano." A revelação caiu como um peso na sala. Clara olhou para Sofia e Henrik, seus rostos em choque. A mulher caída olhou para o homem. Sua expressão de horror se aprofundou. "Você está mentindo!" ela gritou. "Eu sou seu pai!" A bomba caiu e o tempo parou. O impacto das palavras envolveu a todos. Clara sentiu seu mundo desmoronar mais uma vez. "Isso não pode ser verdade!" Nó na sua garganta se transformou em choro e os olhares, antes cheios de dúvida, agora se tornaram um manto de horror. "Clara!" O homem se aproximou, mas ela recuou, seu corpo tremendo. O que ele estava dizendo mudava tudo e, ao mesmo tempo, parecia que nada estava começando a ser verdade. Com queixo tremendo, Clara olhou para Sofia, vendo uma faísca de esperança nos olhos da menina, mesmo em meio à tempestade. "Sofia, eu não sei o que fazer." A urgência do momento a consumia. E ali estavam eles, todos conectados por um fio invisível de mentiras e segredos. "Vocês precisam me ouvir!" gritou o homem, a arma ainda em punho. "Senão, todos podem não sair vivos daqui." O futuro de todos estava em jogo, e Clara percebeu que a verdade que poderia libertá-los poderia também destruir. Ela fechou os olhos brevemente, sentindo o peso do destino nas suas costas. O que se revelaria a seguir? O que mais estava prestes a explodir nesta rede de relações nunca antes entendidas? A única certeza era que não havia como voltar atrás. A luta apenas começava, e os verdadeiros desafios estavam prestes a surgir, mais sombrios e inesperados do que já haviam enfrentado. Clara respirou fundo, o coração disparado com uma revelação bombástica. "Pai?" A palavra saiu como um sussurro, quase um eco no ar tenso. Henrik estava ao seu lado, os olhos marejados de incredulidade, e a mulher caída parecia perder a força. As pessoas ao redor começaram a murmurar, algumas paralisadas,
outras tentando entender a nova ordem das coisas. O medo estava palpável. Se vocês não se afastarem, posso muito bem disparar. O homem, que havia revelado seu papel como pai, não recuou. Clara sentiu o chão se abrir debaixo dela, um desejo desesperado de escapar daquela situação aterradora. Calma! Ela gritou, soando mais firme do que se sentia de fato, suas mãos tremendo. Ninguém precisa mais se machucar. É tudo uma farsa! O homem ergueu a arma ainda mais, a tensão subindo. O murmúrio da multidão subia, transformando-se em um clamor de angústia e desespero. Você não entende o que está fazendo, a mulher declarou, tentando se recuperar. Isso não é sobre você, é sobre a Clara. Eu sou a Clara. E quem você é não faz mais diferença, Clara gritou. O som das suas palavras reverberou. Não era apenas medo, havia um toque de determinação. Todos aqueles segredos tinham sido uma corrente que a prendia. Ela olhou para Sofia, que a observava com olhos arregalados, a confusão estampada em seu rosto. Você é minha irmã, Sofia, e nós passar por isso juntas. Um grito irrompeu entre a multidão. Movam-se! Alguém gritou e o empurra-empurra começou. As pessoas começaram a se afastar, deixando espaço enquanto Clara avançava, finalmente decidida. Eu não sou só filha! Eu tenho o direito de saber a verdade! Nesse instante, um flash, uma movimentação rápida. Heinrich, numa demonstração de coragem, se interpôs entre a mulher e o homem armado. Se você quer uma chance de deixar isso tudo para trás, você tem que parar. Sua voz soava urgente. Essa não é a solução! A mulher caiu em prantos, seu corpo tremendo. Vocês não sabem a verdade sobre o que acontece nas sombras da nossa vida. Há segredos que eu protegi para evitar que vocês fossem alvos de algo mais obscuro. Clara sentiu a dor nas palavras, um eco de uma história não contada. Do que você está falando? Perguntou um dos homens da multidão, tentando entender. Clara olhou para todos, sua voz tomando força. Precisamos saber, precisamos nos unir e enfrentar isso. A verdade que você não sabia está prestes a emergir. O homem com a arma declarou, a voz carregada de rage. Ninguém pode escapar do passado, e eu não vou deixar você desmoronar o que eu construí. Clara olhou para ele, a determinação crescendo. Você pode ser pai, mas isso não te dá o direito de decidir o nosso destino. Estamos aqui e não vamos mais partir. A voz dela cortou o ar, e a certeza de que a mudança era necessária fluiu de dentro dela. Um peso imenso começava a se dissipar. E assim, no meio do caos, um brilho de esperança surgiu. Sofia, com sua cadeira de rodas, se colocou ao lado de Clara. Se somos irmãs, então vamos lutar juntas. Eu não estou com medo. Clara sorriu, alma renovando-se com a força da menina. Os olhares da multidão mudaram, uma nova energia percorrendo o ar. O homem hesitou, os olhos cheios de confusão. No fundo, percebeu que a luta não era mais só dele. Era de todos. Clara, Sofia e até Heinrich estavam prontos para enfrentar o desconhecido juntos. Eles não estavam sozinhos. A determinação cresceu, formando uma barreira contra o medo que envolvia aquela praça. E foi no meio da tensão e das dúvidas, Clara soube que um novo caminho se desenhava, mesmo que nebuloso. O futuro era incerto. Mas a decisão de se unir contra as forças que os separavam era clara. Vamos! Ela respirou fundo. Estamos apenas começando. Agora, antes de jogá-los na próxima jornada, preciso que vocês façam algo muito importante. Você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas. Este é o momento para demonstrar seu apoio.
Então esmague o botão de like agora para alimentar nosso algoritmo. E não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final. Eu adoro ler tudo o que vocês têm a dizer. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos, rumo às próximas aventuras!